Bem-vindos a mais um vídeo. Agora imagine comigo aquele biscoitinho que derrete na boca, impossível de comer um só. É o nosso vídeo de hoje, um casadinho de goiabada. Bora pro vídeo? Começamos o nosso preparo derretendo a goiabada numa panela de fundo grosso, para a gente diluir ela com um pouco de água. Precisamos fazer esse processo para que a consistência da goiabada fique bem cremosa, que é o que a gente precisa para o nosso recheio dos biscoitos casadinhos. Vamos fazer esse processo até ela ficar bem cremosa, eu já mostro para vocês. O ponto da goiabada tem que ficar assim, ó. Agora a gente reserva e deixa esfriar, que a gente vai preparar a massa agora do nosso biscoito. Numa tigela, nós vamos utilizar a manteiga sem sal em temperatura ambiente, tá? Açúcar refinado. Lembrando que eu peneirei o açúcar antes de colocar no bowl, tá? É importante esse processo também, para não ficar nenhuma pedrinha. Essência de baunilha. Essência, nesse caso, é a gosto, tá? Você pode, se não quiser, não precisa, mas eu gosto de dar um toquezinho de baunilha na massa que fica ainda mais gostoso. Eu começo misturando um pouquinho com a espátula, só para começar o processo mesmo. Eu gosto de começar com a espátula porque ela vai dando uma amaciada na manteiga, sabe? Como hoje a temperatura aqui na minha cidade não está das mais quentes, a gente faz isso um pouquinho para poder ajudar. Mas a gente logo vai partir para mão na massa. Agora vamos acrescentar o amido de milho e logo em seguida a farinha de trigo. Colocamos a farinha de trigo, agora a mão na massa. Vamos começar mexendo essa massa com a ponta dos dedos, pois é através do calor das nossas mãos que vai transformar essa mistura em homogênea. Vai derretendo a manteiga aos poucos e vai agregando todos os ingredientes com a ponta dos dedos. Primeiro, no começo parece que não vai dar certo essa mistura, mas dá sim. No começo ela fica bem seca, aí aos poucos você vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais úmida, vai se tornando uma farofinha bem úmida. Depois do processo que ela vira uma farofa, você vai perceber que ela vai ficando cada vez mais homogênea, você vai começar a apertar e vai sentir que ela vai se juntar, vai começar a formar uma bolinha e vai se soltar do bowl. Já mostro pra vocês. E esse é o ponto que nossa massa tem que ficar. Ela desgruda do bowl, fica bem macia, bem lisinha, não gruda mais nas mãos. Esse é o ponto do nosso biscoito. Olha que linda que ela fica, ó, não gruda nada nas mãos. Como a temperatura hoje na minha cidade está um pouco mais fria do que o normal, não vai precisar de descanso na geladeira, mas se for um dia quente, por exemplo, a gente precisaria deixar essa massa descansar por pelo menos 30 minutos na geladeira, tá? Hoje não foi o caso. Agora, com a ajuda de um rolo para abrir a massa, a gente vai abrir e vai começar a cortar os nossos biscoitos. Aconselho vocês, no caso não tenha um abridor de massa como esse, pode usar a própria palma da mão para poder abrir a massa, tá? Começa com pequenas bolinhas e depois vai apertando com a mão que também dá certo. Forrei aqui minha bancada com papel filme para não grudar, tá? Isso facilita bastante o processo. Agora eu vou cortar a massa e já mostro pra vocês. Para cortar o formato aqui do nosso biscoito, dessa vez estou utilizando uma mini forminha de pão de mel, tá? Essa é tamanho pequeno, para vocês verem que dá para utilizar também, mesmo sem ser um cortador, a gente consegue fazer isso também, tá? Se você não tem uma forminha dessa, não tem um cortador, pode utilizar a borda de um copo, a borda de uma xícara também, que também dá certo, sem problema nenhum. A gente se vira como dá. Terminado de cortar todos os nossos biscoitos, é só passar para uma forma assadeira e assar em forno pré-aquecido por 180 graus durante 15 minutos, tá? Ele vai sair branquinho, assim como vocês podem ver, levemente dourado na parte de baixo, mas em cima ele ainda tem que estar branquinho, tá?
Aí agora eu vou rechear para vocês com a nossa goiabada cremosa com auxílio de uma colher. Caso vocês queiram colocar numa manga de confeitar, também facilita o processo, mas dessa vez quis mostrar que com a colher também dá certo, tá? Não é porque não tem um saco de confeitar que você não consegue fazer o biscoitinho, que também dá certo, tá? Você coloca o recheio no disquinho de massa, coloca o outro por cima, dá uma leve apertadinha com os dedos. Caso fique um pouco para fora, é só tirar o excesso com uma colher ou com uma faca. E agora a gente vai passar no açúcar refinado, tá? Ele vai dar um acabamento final aí no nosso biscoitinho, deixar ele ainda mais gostoso, tá? Vai passando nas bordinhas e cobrindo ele, dando uma leve empanada. Vamos fazer esse processo com todos os nossos biscoitinhos. Olha que lindo que ele fica. Muito gostoso e fica uma gracinha também. Vou repetir o processo até acabar os biscoitinhos e já mostro pra vocês. Finalizando os nossos biscoitos por aqui, olha que gracinha que eles ficam. Lindos, né? Agora eu vou mostrar, impossível comer um só, é muito gostoso. Façam e depois deixem nos comentários o que vocês acharam da receita, tá? Leve, macio, derrete na boca com essa goiabada cremosa, então, nossa senhora. Só passar um cafezinho aqui, ó, show de bola. E agora eu vou mostrar pra vocês eles embaladinhos. Eu trouxe duas sugestões de embalagens pra vocês, tá? A primeira seria nesse saquinho. Utilizei um laço de cetim pra dar um toque charmoso nele. Vocês podem tanto vender, como também utilizar como lembrancinhas em festas, eventos, enfim. Quis trazer essa sugestão pra vocês e mostrar que gracinha que eles ficam. Olha só, a cara da riqueza, minha gente. E também esse potinho, a gente pode utilizar esse pote para várias coisas, né? Bolo de pote, biscoitos, brownie. E hoje eu quis trazer essa opção para vocês. Olha eles no saquinho, que gracinha. É um mini presente praticamente, né? Ou então nesse potinho também. Aí fica a critério de vocês, utilizem a criatividade de vocês. E essa é a minha sugestão. Espero que tenham gostado. Beijo grande. Tchau!